Passo número 8 em direção à riqueza. Persistência, parte 1. Você reconhecerá e eliminará certas fraquezas que estão entre você e seus objetivos. Sua persistência se desenvolverá num poder respeitado, provado e progressivo. A persistência é fator essencial no processo de transmutar o desejo em seu equivalente monetário. A base da persistência é o poder da vontade. Força de vontade e desejo, se combinados corretamente, formam um par irresistível. Homens que acumularam grandes fortunas geralmente são conhecidos como de sangue frio e, às vezes, cruéis. Muitas vezes são mal interpretados. O que têm é força de vontade que misturam a persistência, colocando-a por trás dos desejos para assegurar a consecução de seus objetivos. A maioria das pessoas está pronta para eliminar objetivos e propósitos, desistindo ao primeiro sinal de oposição ou má sorte. Alguns continuam, apesar de toda a oposição, até a meta. Pode não ter significado heróico a palavra persistência, mas essa qualidade está para o caráter do homem como o carvão está para o aço. A construção de uma fortuna geralmente envolve a aplicação dos 13 princípios dessa filosofia. Estes princípios devem ser entendidos e aplicados com persistência por todos os que acumulam dinheiro. Desejo fraco produz resultados fracos. Se você está acompanhando o livro com a intenção de aplicar o conhecimento que oferece, seu primeiro teste de persistência será quando começar a seguir os 6 passos descritos no segundo capítulo. A não ser que você seja um dos 2 em 100 que já tem objetivo definido na mira e plano definido para alcançá-la, poderá ler as instruções, depois continuar com a rotina diária, sem jamais seguir as instruções. Falta de persistência é uma das causas principais de fracasso. Além disso, a experiência com milhares de pessoas provou que a falta de persistência é fraqueza comum à maioria dos homens. Trata-se de fraqueza que pode ser vencida pelo esforço. A facilidade com que a falta de persistência pode ser vencida dependerá inteiramente da intensidade do desejo de cada um. O ponto de partida de toda a realização é o desejo. Mantenha isso sempre em mente. Desejos fracos produzem resultados fracos. Assim, como pequena quantidade de fogo produz pequena quantidade de calor. Se você achar que lhe falta persistência, essa fraqueza pode ser remediada ateando fogo mais forte aos seus desejos. Continue a ouvir até o fim. Depois volte ao capítulo do desejo e comece, imediatamente, a seguir as instruções dadas com relação aos 6 passos. O interesse com que seguir as instruções indicará claramente quanto ou quão pouco você realmente deseja acumular dinheiro. Se achar indiferente, pode estar certo de não ter adquirido ainda a consciência do dinheiro, que deve possuir antes de ter certeza de poder acumular fortuna. Fortunas gravitam em torno aos homens cujas mentes foram preparadas para atraí-las, com a mesma certeza da água que se dirige para o oceano. Se achar fraco em persistência, centralize a atenção nas instruções contidas no capítulo sobre o poder. Ergue-se de um grupo de mente superior e, através dos esforços cooperantes dos membros do grupo, poderá desenvolver persistência. Encontrará instruções adicionais para o desenvolvimento da persistência nos capítulos sobre a autossugestão e o subconsciente. Siga as instruções esboçadas naqueles capítulos. Até sua natureza habitual fornecer ao subconsciente um retrato claro do objeto de seu desejo. Desse ponto em diante, você não será prejudicado pela falta de persistência. O subconsciente trabalha continuamente, enquanto você está acordado e enquanto dorme. A magia da consciência do dinheiro. Esforço espasmódico ou ocasional para aplicar as regras não lhe será de valor algum. Para conseguir resultados, você deve aplicar todas as regras,
até que sua aplicação se torne hábito fixo. De nenhuma outra forma você poderá desenvolver a necessária consciência do dinheiro. A pobreza é atraída para quem tem a mente favorável a ela, assim como o dinheiro é atraído por aquele cuja mente foi deliberadamente separada para atraí-lo, e pelas mesmas leis. A consciência da pobreza apossar-se-á voluntariamente da mente que não se ocupa com a consciência do dinheiro. A consciência da pobreza se desenvolve sem aplicação consciente de hábitos favoráveis a ela. A consciência do dinheiro deve ser criada de encomenda, a não ser que se nasça com essa consciência. Entenda o significado total das afirmações do parágrafo precedente e compreenderá a importância da persistência na acumulação de fortuna. Sem persistência, você será derrotado antes mesmo de começar. Com persistência, vencerá. Se alguma vez você já teve um pesadelo, compreenderá o valor da persistência. Você está deitado na cama, semi-acordado, com a sensação de estar sufocando. É incapaz de virar-se ou de mover um músculo. Percebe que deve começar a readquirir controle sobre seus músculos. Através de persistente esforço de vontade, consegue finalmente mexer os dedos de uma das mãos. Continuando a mover os dedos, você estende o controle aos músculos de um dos braços, até poder erguê-lo. Depois, consegue controlar o outro braço da mesma maneira. Finalmente, adquire controle sobre os músculos de uma das pernas, depois sobre os da outra. Então, num supremo esforço de vontade, readquire completo controle do sistema muscular e safa-se do pesadelo. A dificuldade foi superada, passo a passo. Você tem um guia oculto. Você pode achar necessário safar-se de sua inércia mental por um processo semelhante, movendo-se lentamente a princípio, aumentando a velocidade depois, até adquirir controle total sobre a vontade. Seja persistente por mais vagarosamente que se mova no começo. Com a persistência virá o sucesso. Se escolher seu grupo de mente superior com cuidado, terá nele pelo menos uma pessoa que o ajude a desenvolver a persistência. Alguns homens que acumularam grandes fortunas fizeram-no por necessidade. Desenvolveram o hábito da persistência por terem sido tão perseguidos pelas circunstâncias que tiveram de se tornar persistentes. Os que cultivam o hábito da persistência parecem gozar de um seguro contra o fracasso. Não importa quantas vezes sejam derrotados, chegam no final, ao topo da escada. Às vezes parece haver um guia oculto, cujo dever é testar os homens, através de todas as espécies de experiências desanimadoras. Aqueles que se reerguem após a derrota e continuam tentando alcançam, e o mundo aplaude. Viva, sabia que você seria capaz. O guia oculto não permite que ninguém consiga grandes realizações, sem passar o teste da persistência. Os que não conseguirem vencê-lo, simplesmente não passam no exame. Os que conseguirem vencê-lo são generosamente recompensados por sua persistência. Alcançam, como compensação, qualquer meta que conseguem. E isso não é tudo. Recebem algo infinitamente mais importante, que é a compensação material, o conhecimento de que toda a derrota traz consigo a semente de uma vantagem equivalente. Derrota, condição temporária. Há exceções a essa regra. Algumas pessoas conhecem, por experiência, a solidez da persistência. São os que só aceitaram a derrota como algo temporário. São aqueles cujos desejos são postos em evidência com tal persistência que a derrota, no fim, se transforma em vitória. Nós que estamos nas linhas secundárias da vida, vemos o número assustadoramente grande dos que são derrotados para nunca mais se reerguerem. Vemos os poucos que aceitam o castigo da derrota como impulso para um esforço maior. Esses, felizmente,
nunca aprenderam a aceitar a marcha ré da vida. Mas o que não vemos, o que a maioria de nós nem sequer suspeita que exista, é o poder silencioso, porém irresistível, que vem salvar os que continuam lutando, mesmo em face da adversidade. Se falarmos nesse poder, poderemos chamá-lo de persistência e ficar nisso. Uma coisa todos nós sabemos: se não se possuir persistência, não se alcança sucesso valioso nem nenhuma profissão. Ao escrever essas linhas, ergo os olhos de meu trabalho e vejo diante de mim, a menos de um quarteirão, a grande e misteriosa Broadway, cemitério de esperanças mortas e antessala da oportunidade. Do mundo inteiro vem gente a Broadway, à cata de fama, fortuna, poder, amor ou o que quer que os seres humanos chamem de sucesso. Uma vez ou outra, alguém se destaca da longa procissão de aspirantes e o mundo ouve dizer que mais um dominou a Broadway. Mas a Broadway não é fácil ou rapidamente conquistável. Ela só reconhece talento, aceita o gênio, recompensa em dinheiro depois que a pessoa se recusa a desistir. Sabemos então que descobriu o segredo de como conquistar a Broadway. O segredo está sempre, inseparavelmente, ligado a uma palavra: persistência. O segredo é contado na luta de Fannie Hurst, cuja persistência conquistou a grande Estrada Branca. Chegou a Nova York em 1915 para converter seus escritos em riquezas. A conversão não chegou logo, mas chegou. Durante 4 anos, ela conheceu os caminhos secundários de Nova York, em experiências de primeira mão. Passava os dias trabalhando e as noites esperando. Quando a esperança se tornou fraca, ela não disse: "Está bem, Broadway, você ganhou", mas sim: "Está bem, Broadway, você pode bater alguns, mas não a mim. Vou forçá-la a desistir." Um editor enviou-lhe 36 cartões de recusa, antes que ela conseguisse quebrar o gelo e ter um conto aceito. O escritor médio, como médio em qualquer setor da vida, teria desistido da tarefa ao chegar ao primeiro cartão de recusa. Ela, porém, martelou as calçadas durante 4 anos porque estava determinada a vencer. Depois chegou a recompensa. Quebrara-se o encanto. O guia oculto testará Fannie Hurst e ela aguentará firme. Daí em diante, editores abriram caminho à sua porta. O dinheiro chegou com tal rapidez que ela mal tinha tempo de contá-lo. Logo, foi descoberta pelo pessoal do cinema e, então, o dinheiro não veio mais como troco miúdo, mas como inundação. Eis uma descrição sumária do que a persistência é capaz de alcançar. Fannie Hurst não é nenhuma exceção. Onde quer que os homens e mulheres acumulem grandes riquezas, esteja certo de que primeiro adquiriram persistência. A Broadway dará uma xícara de café e um sanduíche a qualquer mendigo, mas exige persistência dos que procuram grandes prêmios. Kate Smith dirá amém ao ler isso. Cantou durante anos, sem dinheiro e sem preço, diante de qualquer microfone que pudesse alcançar. A Broadway lhe disse: "Venha conquistar o que quer, se aguentar." Ela aguentou até que num dia feliz a Broadway se cansou e disse: "Que adianta? Você não percebe quando é derrotada? Por isso, diga seu preço e comece a trabalhar de verdade." A senhorita Smith estabeleceu o preço. Era bem alto. Qualquer um pode aprender persistência. A persistência é um estado de espírito, portanto, pode ser cultivada. Como todos os estados de espírito, baseia-se a persistência em suas causas definidas, entre as quais temos: propósito definido. Saber o que se deseja é o primeiro e, talvez, o passo mais importante para o desenvolvimento da persistência. Um motivo forte para superar muitas dificuldades. Desejo. É comparativamente fácil adquirir e manter persistência. Ao perseguir o objeto de um desejo intenso. Autoconfiança. Acreditar na própria capacidade de realizar um plano anima a seguir o plano até o fim, com persistência.
A autoconfiança pode ser desenvolvida pelo princípio descrito no capítulo da autossugestão. Planos definidos. Planos organizados, mesmo que sejam fracos e inteiramente impraticáveis, estimulam a persistência. Conhecimento preciso. Saber que nossos planos são sólidos, baseados na experiência ou na observação, encoraja a persistência. Adivinhação, em vez de conhecimentos, destrói a persistência. Cooperação. Simpatia, compreensão harmoniosa com os outros tendem a desenvolver a persistência. Força de vontade. O hábito de concentrar o pensamento na formação de planos para alcançar propósitos definidos conduz à persistência. Hábito. A persistência é resultado direto do hábito. A mente absorve e se torna parte das experiências diárias, nas quais se alimenta. O medo, o pior de todos os inimigos, pode ser eficazmente curado pela repetição forçada de atos de coragem. Todos os que, na guerra, entraram em serviço ativo, sabem disso. Ouvintes, esta é a primeira parte do passo número 8 em direção à riqueza, persistência. Se você gostou do áudio, se inscreva no canal e ative o sininho para ser avisado dos próximos capítulos. Gratidão, minha voz, sua voz.